Graças a Deus, meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aí com as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical, a nossa Escola Bíblica, né? Nós estamos mantendo o nosso contato via redes sociais, via internet, gravando as aulas para que os irmãos possam continuar os seus estudos em casa, né? E manter a sua comunhão com o corpo de Cristo, manter a sua comunhão com a igreja e também continuar na sua caminhada de aperfeiçoamento e à medida que você vai sendo moldado à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encerramos um ciclo no último domingo, encerramos o ciclo de estudos sobre Abacuque, trabalhamos ali a questão do problema do mal, e hoje nós vamos fazer uma aula extra, tá? É uma aula extra, mas não mais em cima do tema da abordagem da questão do mal. Nós vamos trabalhar hoje uma abordagem mais específica da área de sistemática. Nós vamos falar um pouquinho de uma questão doutrinária hoje. Nós vamos falar sobre bibliologia. E por que nós vamos falar isso? Essa aula, mais para frente, nós vamos editá-la com mais calma e ela vai ficar armazenada nas nossas plataformas, no nosso aplicativo, também nos nossos canais específicos, para que você sempre volte a ela, sempre consulte ela, porque ela é uma espécie de fundamento base para tudo que a gente estuda a partir de teologia bíblica. Toda vez que nós estudamos um tema, um livro, e desse livro nós tiramos uma lição bíblica, uma orientação bíblica, essa orientação ela é imperativa para as nossas vidas, ela tem uma função nas nossas vidas, mas nós retiramos essas lições a partir do texto bíblico, porque acreditamos que o texto bíblico é de fato revelação de Deus para nós, é a revelação da vontade de Deus para nós. Por isso que nós vamos hoje falar sobre a bibliologia. Então, convido você a sentar, se acomodar, pegar papel e caneta, se desejar anotar. Nós vamos falar de bastantes conceitos, bastante questões conceituais. Então você fique à vontade para dar pausa, para ir anotando, voltar. Esse vídeo vai ficar disponível para você e eu recomendo que você sempre volte a ele antes de começar uma série de estudos em um livro ou mesmo uma série de estudos temática. Eu recomendo que você volte e assista mais uma vez essa aula. Mas então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos passar aqui para o conteúdo. Então você me acompanha aí no slide. Enquanto eu me organizo aqui, você vai aí abrindo o seu caderninho para suas anotações, para que a gente possa caminhar na bibliologia, tá? Primeiramente eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, ou melhor, acompanhe a leitura, o texto está na sua tela aí, tá? Então nós temos aqui algumas informações nesse texto. O autor de Hebreus começa a sua carta nos trazendo uma informação. Ele diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tá? Então nós percebemos aqui que o autor de Hebreus está nos dizendo que Deus falou conosco de diversas maneiras. Ao longo da história, Deus revelou-se ao homem de várias maneiras. E aqui é um ponto interessante. O princípio básico do entendimento do texto bíblico é de que ele é a revelação de Deus para nós. A expressão revelação nos fala bastante, a palavra revelação nos fala bastante. Por quê? Revelação tem a ver com algo que está oculto, algo que está encoberto e então ele precisa ser apresentado. Tá? Então, o que isso nos quer dizer? Deus estava oculto dos homens, tá? Ou seja, Deus não era possível conhecer a Deus, ou melhor, conhecer plenamente a Deus, pela iniciativa do próprio homem. Era necessário que Deus se revelasse, era necessário que Deus se apresentasse ao homem, a fim de que o homem pudesse conhecer Deus em sua... ou melhor, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais completa. Tá? Então, Deus se revelou ao homem. Tá? Deus desejou se revelar ao homem, porque Deus desejava ter comunhão com a criação. No momento da queda, tá? No momento em que Adão e Eva, nossos pais, cometem o pecado, e então há a ruptura
da união deles com Deus, tá? Deus então passa a ser algo que não está mais acessível a nós por conta do pecado. Uma vez que nós estamos manchados e tocados pelo pecado, Deus, na sua santidade, na sua pureza, está inacessível ao homem. Dessa maneira, então, Deus revela-se ao homem, Deus faz-se conhecer ao homem. Deus desejou se fazer conhecer ao homem, pois do contrário, o homem jamais encontraria Deus de forma plena. Deus revelou-se de uma maneira geral e de uma maneira especial. Essas são duas expressões que eu recomendo que você anote no próximo slide. Ela vai ter, nós vamos dar o significado de cada um, mas de uma forma geral, Deus se revelou a todos os homens. E de uma forma especial, Deus se revela ao seu povo, Deus se revela àqueles a quem ele deseja que conheça de maneira mais específica. Caminhando aqui, então, nós vamos ver que em um determinado momento Deus falou de diversas maneiras aos nossos antepassados, como o autor de Hebreus vai dizer, mas em um último momento ele nos falou por meio do Filho. E é exatamente isso aqui vai demonstrar essa diferenciação de revelação. Há um momento em que Deus se revela de uma maneira ampla, de uma maneira geral, mas há um momento em que ele se revela especialmente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar com a conceituação de revelação geral e revelação especial. E aí eu convido você, então, a entender agora o que é revelação geral. A revelação geral é a revelação de Deus a todos os homens. O Salmo 19:1 nos diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos capítulo 1, verso 20 também nos diz que, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Tá? Fazendo aqui uma separação dos textos, o Salmo 19 vai falar da glória de Deus sendo apresentado por meio da natureza. Então ele diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O Salmo continua dizendo ainda mais algumas informações de como Deus deixa esses sinais, esses vestígios da sua existência por meio da sua criação. Quando nós olhamos a imensidão das galáxias, a vastidão, a complexidade da vida, uma série de situações bastante inusitadas na criação, no que nos é visível, a diversidade de vida, a especificidade de cada ambiente, um ambiente equatorial, um ambiente tropical, um ambiente ártico, um ambiente glacial, todos esses ambientes têm uma infinidade de vida, a vida marinha, a vida na terra, né, nos continentes. Nós temos vida, animais que voam, animais que nadam, animais que rastejam, outros que correm. Nós temos o ser humano em toda a sua complexidade, né, em sua diferenciação das demais espécies presentes no planeta Terra. Então nós percebemos que, de maneira geral, a natureza visível, a natureza criada, o mundo, tá? Inclusive a própria especificidade do planeta Terra como sendo o único planeta com vida conhecida, né? Toda a sua complexidade, campo eletromagnético, o posicionamento dele em relação ao Sol, ele está em uma distância do Sol perfeita para que tenha água nas três formas, líquida, gasosa e sólida, o que permite que tenha vida e vida em abundância. Uma série de coisas, uma série de elementos que são bastante especiais e são bastante específicos, eles de fato nos fazem olhar para cima e imaginar que há algo além de nós. Tá? Então, de fato, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele inicia sua carta aos Romanos falando do estado pecaminoso do homem, tá? E que esse homem vive num estado pecaminoso porque deu as costas a Deus, ainda que houvessem inúmeros indícios da existência de Deus, de fato, de forma que o homem então se torna indesculpável diante de Deus. É por isso que ele vai dizer que, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina,
têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ele está aqui fazendo uma referência não só ao Salmo 19, mas a outros salmos e a outros textos veterotestamentários que nos deixam claro que a natureza, de uma maneira geral, aponta para a existência de um Deus, de um ser soberano, de um ser inteligente e criador de todas as coisas. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está dizendo que, diante de tantos vestígios, é impossível ao homem dizer que ele não conhece, ou melhor, é impossível ao homem dizer que Deus não existe, tá? Que então ele pode viver segundo a sua própria vontade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que, de forma que tais homens são indesculpáveis. Acontece que a revelação geral, ela nos dá pistas, ela nos dá pistas da existência de Deus, mas ela não necessariamente nos apresenta quem Deus é. Ela não nos apresenta o que de fato é Deus e qual é a nossa situação diante de Deus. Mas ela nos dá pistas da existência de um Criador, da existência de Deus, da existência desses atributos invisíveis de Deus que nos fazem concluir que de fato há alguém. E aí então a nossa atenção é atraída para a necessidade de descobrir quem é esse alguém. Por isso é necessário a revelação especial. A revelação especial é a revelação de quem Deus é de quem Deus é e da situação do homem em relação a ele. Então, o que é a revelação especial? A revelação especial é a revelação de quem é Deus, os seus atributos, a sua santidade, quem ele é, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele é o Senhor soberano de todas as coisas e qual é a nossa situação diante dele. Tá? Então, Hebreus capítulo 1, verso 2 vai dizer assim: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o Filho, a existência do Filho, o Filho falando conosco, a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho, né, nos permite agora saber de fato quem Deus é e o que Deus deseja para nós e o que de fato nós precisamos fazer para voltar a ter comunhão com Deus. João capítulo 1, verso 18 vai nos dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ou seja, então, o Deus unigênito, aqui é uma referência ao Filho, a Jesus Cristo, então, tornou Deus conhecido de nós. Até então, embora Deus já houvesse se revelado por meio da lei, por meio da sua participação na vida do povo de Israel, com os profetas e com a história toda do povo, Deus vai se revelando progressivamente. Tá? Ainda que ele tenha apresentado diversos aspectos da sua natureza, Deus ainda não havia se revelado de maneira completa e de maneira a se tornar conhecido de todos os homens. Por isso, então, João vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Em Jesus Cristo, nós podemos conhecer Deus. Em Jesus Cristo, nós podemos saber quem de fato Deus é. No verso 31 do capítulo 20 de João, o evangelista vai nos dizer o seguinte: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E no verso 14 do capítulo 10 de Romanos, o texto nos diz: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então aqui nós estamos tentando construir a ideia de que Jesus Cristo é que nos faz chegar a Deus. É por meio de Cristo que nós podemos conhecer a Deus. E nós só podemos crer em Deus se crermos em Jesus Cristo, se conhecermos Jesus Cristo. Porque no fim das contas, Jesus Cristo é a revelação especial. Tá? A revelação especial é Jesus Cristo. E onde é que nós conhecemos Jesus Cristo? Esse é o ponto base da nossa aula hoje. É como se fosse o mote da nossa aula, é a razão da nossa aula. Tá? Por isso que nós estamos falando de bibliologia. Então, onde nós podemos conhecer Jesus Cristo? Nós podemos conhecer Jesus Cristo na natureza?
Não. Nós podemos conhecer Jesus Cristo de maneira mediúnica? Não. Por meio de uma intervenção espiritual, sobrenatural, em sonhos? Não. Onde nós podemos conhecer Jesus Cristo? Nós podemos conhecer Jesus Cristo no texto bíblico, na Bíblia Sagrada. Por isso é que nós também chamamos a Bíblia Sagrada de revelação especial. Embora nós entendamos e repliquemos a ideia de que a revelação especial de Deus, a revelação específica de Deus, está em Jesus Cristo, o meio pelo qual nós podemos chegar a essa revelação especial, Jesus Cristo, são as Escrituras Sagradas. É o texto bíblico. Por isso é que ela é a fonte autoritativa da igreja. Eu quero que você guarde essa informação, porque ela é importante não só para o restante da aula, mas é também importante para tudo que nós estudarmos. Lembra que lá no começo eu comentei com você que nós, muitas vezes, quando estudamos um determinado livro bíblico e dele tiramos lições para as nossas vidas, às vezes essas lições são tanto quanto incômodas. Um exemplo, por exemplo, os evangelhos, os ensinos do próprio Cristo, por meio dos evangelhos, nos falam sobre a necessidade do perdão. Nos falam sobre o perdão sendo quase como uma coisa inesgotável, né? O exemplo dos 70 vezes 7 tem a ideia de algo que se repete quantas vezes forem necessárias. Então, quantas vezes for necessário perdoar alguém, nós devemos perdoar alguém. O texto não é recomendativo, o texto é imperativo. Por isso eu estou afirmando, e você precisa entender isso, que a Escritura é fonte autoritativa da igreja. Então a Escritura nos comanda a perdoar, a Escritura não nos recomenda perdoar. A Escritura não nos pergunta se nós queremos perdoar ou nos orienta a perdoar quando nos for conveniente. A Escritura diz, perdoem, porque vocês foram perdoados. Inclusive dentro de todo o contexto dos 70 vezes 7 e dos outros textos bíblicos que falam sobre perdão, há inúmeras outras parábolas em que Jesus Cristo deixa claro que aquele que foi perdoado e não perdoa, peca. Aquele que foi perdoado por Deus, inclusive tem uma parábola bastante conhecida, a parábola a parábola diz o seguinte, Jesus conta a seguinte história, diz que um homem devia ao governante da cidade, ele então é chamado à presença do governante, e o governante então o cobra, né? Ele devia uma quantidade razoável, não era algo impossível de ser pago, mas era razoável, e ele clama por clemência, ele pede por clemência ao governante, ele pede que o governante tenha misericórdia dele, que desse oportunidade para que ele pudesse pagar, ele não tinha condições de pagar naquele momento, e o governante então age com misericórdia e perdoa a dívida dele. Tá? Ao perdoar a dívida, ele é liberado, ele sai de lá com a sua dívida quitada, perdoada, e logo em seguida ele encontra alguém que devia a ele. Né? E essa pessoa que devia a ele devia muito menos, uma proporção ínfima perto do que ele devia ao governante. Então, nesse processo, o outro faz a mesma coisa, o devedor faz a mesma coisa, pede misericórdia, pede clemência. E então esse perdoado pelo governante, ele não age com clemência, ele então cobra, ele tira tudo que é possível, lança o devedor na cadeia, e aí Jesus Cristo fecha aquilo dizendo que aquele que é perdoado e não perdoa, tá, ele peca, ele comete pecado, porque aquele que muito foi perdoado, muito também deve perdoar. E quando nós olhamos para a nossa relação com Deus, por meio de Jesus Cristo, o quanto custou a Jesus Cristo os nossos pecados, para que nossos pecados fossem quitados diante de Deus, a nossa falha fosse quitada diante de Deus, o custo para Cristo foi muito alto. Então, se nós que custamos tanto para sermos perdoados, não perdoamos aqueles que muitas vezes fizeram ofensas que são proporcionalmente muito menores à nossa ofensa diante de Deus, nós então pecamos. Então, nesse ponto, eu dei essa volta toda para que você entenda. As Escrituras não são recomendativas, as Escrituras são
imperativas, são autoritativas, elas são autoridade para as nossas vidas. Você pode se submeter a essa autoridade ou não, mas isso não muda a natureza das Escrituras. As Escrituras são autoritativas, porque as Escrituras nos revelam quem Deus é por meio de Jesus Cristo, e ao revelar por meio de Jesus Cristo quem Deus é e o que Ele quer para nós, ela nos revela o único caminho para que possamos agradar a Deus e chegar e nos aproximar de Deus. Tá? Ainda dentro da ideia de revelação especial, tem aqui um texto, uma citação de João Calvino, tá? o reformador genebrino. Ele diz o seguinte: o testemunho do Espírito Santo é superior a todos os argumentos. Deus, na sua palavra, é a única testemunha adequada a respeito de si mesmo, e de maneira semelhante, sua palavra não será verdadeiramente criada nos corações dos homens, até que tenha sido selada pelo testemunho de seu Espírito. O mesmo Espírito que falou através dos profetas deve entrar em nosso coração para convencer-nos de que eles entregaram fielmente a mensagem que Deus lhes deu. Está no Instituto, capítulo 1, verso 7, ponto 7. O que Calvino está tentando nos dizer aqui? Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: a única forma de conhecermos a Deus é através do testemunho de Deus sobre si mesmo. Porque só Deus é que conhece a si mesmo. Ninguém mais conhece a Deus. Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa e dar informações sobre ela. Mas quem melhor do que a própria pessoa para explicar quem ela é? Para explicar a você ou a outra pessoa quem de fato ela é. Então, fazendo aqui esse paralelo, e até mesmo ignorando a ideia aqui de que o conhecer a Deus é inacessível aos homens caídos, mas ainda que fosse acessível aos homens caídos, a melhor forma de conhecer a Deus é por meio da sua própria revelação, do testemunho que ele dá dele mesmo. E o testemunho que ele dá dele mesmo é por meio das Escrituras, é por meio da Bíblia Sagrada. Como é que isso chega até nós? Como é que isso faz sentido na nossa mente? Aí entra o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus. O testemunho interno do Espírito Santo é que nos faz entender quem Deus é por meio da revelação que Deus mesmo nos deu de si. Deus mesmo entregou de si mesmo essa revelação para nós por meio dos autores do texto bíblico. Isso aqui é um outro ponto, nós vamos pincelar brevemente sobre isso, mas o texto bíblico é escrito por diversos homens inspirados por Deus, mas eles refletem nos seus escritos aquilo que Deus deseja que nós conheçamos sobre Deus. Então a melhor maneira, ou melhor, a única maneira de conhecermos a Deus é nos relacionando com a revelação especial de Deus. Você nunca vai ver uma árvore lhe dizendo que você é pecador e precisa se arrepender. Mas você vai ver uma árvore em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, belas árvores, árvores centenárias que nós podemos testemunhar a existência delas em diversos lugares do mundo, árvores enormes, né? Você vai olhar para a majestade daquela árvore e vai pensar na ideia de alguém grande, de um Deus criador de todas aquelas coisas, de toda aquela magnitude daquela beleza da natureza. Você olha para formações rochosas pelo mundo, montanhas, os canyons, as cataratas, vê aquela coisa grandiosa, majestosa, né? Os mares, a força dos mares. Isso tudo lhe faz ter a sensação de que existe algo maior, mas nada disso vai lhe fazer entender que você é pecador. Nada disso vai dizer a você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós só podemos conhecer a Deus de maneira completa e de maneira que nos faça entender a nossa situação diante dele por meio da revelação especial. Por isso o cristão não pode ignorar as Escrituras. Por isso o cristão não pode relativizar as Escrituras. Por isso o cristão não pode abrir mão das Escrituras. Dando continuidade, eu quero aqui fechar essa parte de revelação e falar e lhe trazer alguns conceitos, né? De maneira que a gente possa deixar esses conceitos bem guardados, porque eles são importantes para o andamento não só da disciplina de hoje, da aula de hoje, mas também de outras
de outras áreas de estudos teológicos e de estudos bíblicos, tá? Então, a revelação escrita é inspirada por Deus, tá? Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, toda a escritura, toda a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro verso de Gênesis ao último verso de Apocalipse, é inspirada por Deus. Ainda que alguns tentem discutir, dizendo que o apóstolo Paulo, ali escrevendo a Timóteo, está falando do Antigo Testamento, ele não está falando necessariamente do Novo Testamento, até porque o Novo Testamento ainda não existia, ele estava sendo construído. Tá? Quando nós olhamos o testemunho interno dos pais apostólicos, ali, do período apostólico, ali, nós vamos perceber que os apóstolos, outros apóstolos, por exemplo, o apóstolo Pedro, já reconhecia os escritos do apóstolo Paulo como tendo natureza revelacional, natureza de inscrição, ou melhor, natureza de escritura, natureza de lei, natureza de revelação de Deus para nós. E já dava a ele a condição de inspirado, tá? Já dava a esses escritos a condição de inspirado. Então já havia um consenso entre a igreja seu primeiro período ali, a igreja no período de Atos, ali no período dos apóstolos, de que o que os apóstolos nos traziam, tá? Aqueles que escreviam na condição apostólica, nos traziam revelação de Deus para nós. Então nós entendemos que quando o apóstolo Paulo está falando em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele, embora talvez até tenha na sua mente, naquele momento, está pensando apenas no Antigo Testamento, que é a escritura que eles têm em mãos, naquele momento, nós entendemos que o testemunho interno do Espírito Santo, guiando a construção do Novo Testamento, nos dá a condição de entender que isso também se aplica ao que está escrito no Novo Testamento. Tá? Então, fechado esse parênteses aqui, sobre esse ponto específico de 2 Timóteo 3,16, nós podemos dizer hoje que Antigo e Novo Testamento, tá? Primeiro Testamento e Segundo Testamento, são outras formas de se falar desses dois trechos da Bíblia, são inspirados por Deus. Antigo e Novo Testamento, eles são inspirados por Deus, e como são inspirados por Deus, eles são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a Bíblia é útil, do começo ao fim. Tá? Não há nenhum livro inútil. Ainda que haja alguns livros mais complicados, mais complexos de se entender e de se compreender a sua teologia bíblica, isso não fala da natureza do livro, isso não altera a sua natureza inspirada e útil para a repreensão, para a correção, para o ensino, para a instrução e para a instrução na justiça. Tá? Não altera a sua natureza. O que nós precisamos é, como estudantes da Bíblia, nos debruçarmos sobre ele e encontrarmos com as ferramentas necessárias e as ferramentas apropriadas, encontrarmos as lições para as nossas vidas. Dito isso, eu quero fazer uma distinção entre três conceitos, tá? Inspiração, iluminação e revelação. Inspiração é diferente de iluminação, que é diferente de revelação, tá? A revelação é Deus falando aos homens. Ele se revela. Gênesis 17:7, Êxodo 20:22, Isaías 48:3. São três textos em que Deus fala com alguém. Deus se revela a alguém. Então isso é revelação, tá? A inspiração é Deus fala através do homem, que discerne e transmite. A inspiração se dá por intermédio do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:13, Atos 28:25 e 26, 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 1:21. São todos textos que corroboram com essa ideia, tá? E a iluminação é Deus capacita os homens, Deus capacitando os homens, é a capacidade dada por Deus para entendermos a revelação inspirada. Dito isso, nós vamos aplicar aqui isso dentro do conceito da nossa disciplina. Tá? Revelação é o texto bíblico. O que nós temos hoje de revelação é o texto bíblico. Ainda que Deus possa falar de maneira extraordinária com pessoas nos dias atuais, isso não significa que Deus traga nova revelação. Revelação, a maneira ortodoxa de se entender, tá? A maneira tradicional, histórica de se entender, o que é
a cristandade vem entendendo, a revelação é o escrito bíblico. São os 66 livros, são os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Deus se revelou ali. Ele se revelou de maneira universal, ele se revelou de maneira suficiente, ele se revelou de maneira que pudéssemos conhecer quem Deus é, qual é a nossa condição, o que nós precisamos fazer para mudar a nossa condição e qual é o caminho que nós temos que perseguir ou que nós temos que trilhar para podermos chegar à condição que Deus deseja para nós. Então, revelação é o texto bíblico. Nós não cremos em revelações extra-bíblicas, tá? Nós não cremos em revelação além do texto bíblico, tá? As revelações que nós entendemos estão contidas dentro do texto bíblico. A inspiração é o meio como Deus guiou os homens que escreveram o texto bíblico, tá? Como é que Deus fez com que aquele livro todo se organizasse de maneira coesa, que o que é escrito em Gênesis conversa com o que é escrito em Timóteo, que conversa com o que é escrito em Apocalipse, que ainda que escritos em momentos distintos da história, você vai percebendo que há uma coesão dentro do texto, um livro que é uma coletânea de outros livros, que a Bíblia nada mais é do que uma coletânea de vários livros, escrito por diversas pessoas, em momentos da história diferentes, em culturas bastante diferentes e com distâncias culturais, em línguas diferentes. Como é que Deus organizou isso tudo ao longo da história? Por meio de inspiração. Deus inspirou os homens a falarem o que Deus queria que os homens ouvissem. Tá? Então, inspiração é Deus falando através de homens por meio da sua revelação escrita, por meio do texto escrito. Então, quando hoje nós dizemos que alguém está inspirado, nós temos uma outra conotação para isso, né? Nós temos um outro entendimento. O entendimento popular de que alguém inspirado é alguém que falou bem, escreveu bem, ou fez algo muito bem, estava inspirado, tá? Teologicamente falando, inspiração, ela está contida e retida aos autores originais do texto bíblico. Quem são os autores inspirados? São os autores originais, os autógrafos, tá? Quem é inspirado? É Paulo, tá? O tradutor de Paulo moderno é inspirado? Não, tá? As nossas versões bíblicas modernas podem conter algum tipo de má tradução, má interpretação de algum texto antigo? Podem, tá? A inspiração, ela é reservada ao texto original, ao momento em que o autor está lá sentado escrevendo. Ali é que a inspiração está. Mas antes que você se assuste e pense que então quer dizer que a minha Bíblia pode conter erros? Não. Sua Bíblia não contém erros, tá? Muito provavelmente você tem na mão o fruto do trabalho de vários profissionais da área, pessoas capacitadas, pessoas que não é uma única pessoa, ainda que a gente tenha no Brasil a João Ferreira de Almeida como uma espécie de concentrador da tradução, né? A maioria das Bíblias, ainda que utilizem como base a tradução de João Ferreira de Almeida, elas são compostas por comitês com dezenas de pessoas que trabalham na leitura, na interpretação, na tradução dos textos antigos e na sua adaptação, muitas vezes, ao idioma português, aos idiomas modernos. Então, é muito provável que a sua Bíblia seja fruto do trabalho de inúmeros profissionais e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são profissionais muito devotos, inclusive. São pessoas com bastante devoção a Deus, piedosos, que estão muito preocupados com o que estão fazendo, não estão fazendo de brincadeira. Então não se preocupe, a sua Bíblia não contém erros, tá? Pode haver alguma interpretação diferente em um texto e outro, uma tradução diferente de um texto aqui. A NVI traduz de um jeito, a NVT traduz de outro, a ARA, Almeida Revista Atualizada, traduz de outro jeito, a Almeida Século XXI traduz um trechinho ali diferente? Pode, tá? Aí são os comitês de tradução que vão fazendo diferenciações, mas eles têm toda uma técnica, tá, para fazer essas análises, para fazer essas escolhas, tá, de tradução, mas a grande maioria delas conversam muito bem e quando você emparelha as traduções,
as diferenças são pequenas, tá? Não são diferenças gritantes nem grotescas, e muito menos que alterem o real sentido do texto, tá? Não se preocupe com isso. Então, o fechado aqui, inspirados, são os autores originais, tá? Inspirados são eles é que receberam a inspiração divina. Como é que foi essa inspiração? Se foi ditado, se foi uma inspiração limitada ali, usando o contexto da vida, isso é uma discussão para um outro ponto que não nos cabe aqui, porque a gente faria um aprofundamento muito grande na disciplina e não seria produtivo, tá? A aula não seria produtiva. Mas a inspiração, ela é limitada aos autores originais, tá? E a iluminação é o que todos nós temos. Toda vez que nós lemos o texto bíblico, que Deus fala conosco, que Deus nos faz entender o texto bíblico de uma maneira especial, o que nós estamos experimentando ali é a iluminação dada por Deus. É Deus nos capacitando a entender a sua revelação inspirada, a sua revelação escrita por homens inspirados, tá? Então entendam essas três distinções, tá? Nós entendemos aqui que o texto bíblico ele é inspirado, ele é revelação de Deus, e quando nós acessamos ele, nós lemos ele, Deus então nos concede iluminação para compreendermos, tá? Inspiração e natureza da Bíblia, tá? Sendo total e verbalmente dada por Deus, a Escritura é sem erro ou defeito em todo o seu ensino, não é o menos com respeito ao que diz sobre os atos de Deus na criação, sobre os eventos da história humana e sobre suas próprias origens literárias, do que no seu testemunho da graça divina na vida dos indivíduos. Essa é a Declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia, tá? Como eu comentei anteriormente, a inspiração só é aplicada aos autógrafos, tá? Ainda que Deus não tenha ditado ela total ou verbalmente, né? O texto bíblico, nós entendemos que ela é sem erro, que ela é sem defeito, tá? No que condiz sobre os atos de Deus, no que Deus desejou revelar a nós, naquilo que fala da natureza de Deus, a Bíblia é inerrante. A gente vai voltar a esse conceito um pouquinho mais para frente, lá para o finalzinho a gente vai voltar a falar de inerrância, e aí eu volto a falar sobre os pseudo-erros que muitas vezes as pessoas tentam aplicar ao texto bíblico. Mas o ponto aqui é que você precisa entender que a inspiração ela é aplicável aos autógrafos originais, tá? Aos textos originais. Infelizmente, nós não temos mais acessos aos autógrafos, aos textos originais, eles já se perderam. Nós temos inúmeras cópias, nós temos cópias bastante antigas, ainda que não sejam do ano ou da proximidade dos anos do escrito original, tá? Tem ali uma distância de 400, de 300 anos entre o autógrafo e a cópia mais antiga que nós temos. Isso ainda assim nos dá uma segurança enorme, tá? Existem inúmeros pergaminhos que se completam e vão dando a compreensão total do texto bíblico. Então você pode ficar muito tranquilo que o que você tem em mãos é de fato aquilo que o apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos atrás. O que você tem em mãos é de fato o que Moisés e os profetas deixaram para nós há muito mais tempo atrás, tá, ok? Então, quero estudar com você agora aqui alguns atributos da revelação escrita, tá? Autoridade das Escrituras, clareza das Escrituras, necessidade das Escrituras, suficiência das Escrituras e inerrância das Escrituras, tá? Vamos passar para a autoridade das Escrituras. Todas as palavras nas Escrituras são palavra de Deus, isso é, o que a Bíblia afirma a seu próprio respeito. Assim diz o Senhor. Aqui tem uma série de textos bíblicos que vão usar essa expressão. Então, todas as palavras nas Escrituras, elas são palavras de Deus, tá? Muitas vezes há uma discussão, tanto quanto inútil, que tenta distinguir o que é palavra de Deus do que é palavra do homem no texto bíblico. Se nós entendemos que a Bíblia é revelação de Deus para nós, toda a palavra que contém no texto bíblico é palavra de Deus para nós. E como é que nós somos convencidos a aceitar essa reivindicação de que a Bíblia é a palavra de Deus para nós? Testemunho interno do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 13 e 14 vai nos falar desse testemunho do Espírito Santo sobre nós.
esse testemunho, essa compreensão do sobrenatural, nos será discernido de maneira sobrenatural. Tá? Nós vamos entender que o texto bíblico é palavra de Deus para nós à medida que nós nos envolvemos com Deus e o Espírito Santo, então, aplica isso aos nossos corações. Tá? As palavras das Escrituras, elas são autocorroborantes, ou seja, nós já comentamos isso. Os livros, eles corroboram para um conceito só. Tá? Essa ideia, muitas vezes, que as pessoas têm de que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento, que no Antigo Testamento Deus era irado e que no Novo Testamento Deus está mais tranquilo, isso é uma compreensão equivocada. É falta de leitura e de teologia bíblica dos livros do Antigo Testamento, especialmente. Você já vê no Antigo Testamento uma série de textos sobre graça. Tá? Você olha para a lei dada por Deus, a lei mosaica, dada tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, Números, Levíticos, você vai ver ali uma série de regramentos que falam de perdão de dívida, de justiça social, de impossibilidade das pessoas cobrarem o sangue de outras pessoas, da necessidade de lei. Uma coisa bastante interessante que as pessoas ignoram, a monarquia judaica, a monarquia hebreia, a monarquia israelita, já era uma monarquia dentro de moldes do que nós vamos chamar modernamente de monarquia constitucional. Tá? O rei de Israel não era soberano. Ele não era soberano como outros reis eram no seu mesmo período. Ele não era um rei absoluto, como nós vamos ver ali no absolutismo europeu, há muitos séculos para frente. Já havia uma espécie de limitador do poder do rei. E qual era o limitador do poder do rei? A lei de Deus. O profeta tinha a capacidade de ir à presença do rei e colocar o rei contra a parede e dizer: você infringiu a lei de Deus. É o que nós vemos ali na situação de Davi e o seu pecado com Batseba. O profeta vai ao rei e diz: olha, conta aquela historinha toda do vizinho que roubou a ovelha do outro, era a única ovelha do seu vizinho, e não contente com isso, ele ainda matou o vizinho. Aí Davi então se levanta e diz: olha, esse homem ele precisa ser destruído, ele precisa ser morto. Nós temos que fazer alguma coisa. E o profeta diz: esse homem é você. Entendeu? Então, nós percebemos que já há um limitador ali. Por quê? Porque essa autoridade do texto bíblico, essa autoridade da lei do Senhor, já trazia para dentro do contexto do Antigo Testamento um conceito de justiça, de limitação, de poder, de graça. A construção das cidades refúgios já era uma espécie de sistema de inibição da autojustificação, de as pessoas irem lá por conta própria e resolverem os seus problemas no olho por olho, dente por dente. Então, nesse sentido, a palavra de Deus no Antigo Testamento já fala de graça. Deus já se apresenta como um Deus derramando graça sobre a humanidade. No Novo Testamento também vai se falar em justiça. O texto do Novo Testamento, você vai ver Apocalipse, Jesus fala de julgamento. É um julgamento, inclusive, você vai lendo ali no miolo ali do livro de Apocalipse, você vai vendo ali que quando o julgamento de Deus começa, né, as taças começam a ser derramadas, o cenário é um tanto quanto brutal. O que o texto diz lá em algum determinado momento, que os inimigos do Senhor seriam esmagados e pisados como a uva é pisada no lagar. Né? Então há ali um elemento de brutalidade, inclusive de violência gráfica ali, que às vezes as pessoas não se esquecem e acham que isso só existia no Antigo Testamento. Então graça e justiça estão derramadas por todo o texto bíblico. Tá? Então nesse sentido você percebe que a Escritura corrobora. Antigo e Novo Testamento conversam. Conversam para quê? Para apresentar Jesus Cristo para nós. Então nesse sentido a Bíblia interpreta a si mesmo e não há autoridade superior. Quando nós lemos o texto bíblico, como os textos corroboram entre si pela inspiração do próprio Deus
movendo os homens para construir esse texto ao longo de muitos anos, nós vamos entender que a Bíblia ela interpreta a si mesma. É ela que nos traz a interpretação sobre os seus próprios textos. Então, um texto do Antigo Testamento, ele vai ser muitas vezes mal entendido em um determinado ponto, mas quando nós chegarmos no Novo Testamento, o Novo Testamento trará luz àquele texto do Antigo Testamento, a ponto de nós entendermos melhor o texto do Antigo Testamento. A mesma forma, o Novo Testamento. Muitas vezes nós lemos coisas do Novo Testamento, trechos do Novo Testamento, e nós ignoramos que eles estão sendo eco de textos do Antigo Testamento, que estão trazendo não só mais luz para o texto do Antigo Testamento, mas muitas vezes eles estão sendo completados por alguma coisa que ainda está no Antigo Testamento. Tá? Então, trechos clássicos, por exemplo, o início de João é uma clara tentativa de João ali de replicar o início de Gênesis. Né? Há ali uma conversação, o padrão é mesmo. Para quê? Porque João está querendo mostrar que Jesus é divino, Jesus é Deus, ele é o próprio Deus que estava no começo de tudo. Então, esse é um outro conceito que você precisa guardar. A Bíblia interpreta a si mesma e não há autoridade superior. Nós não trabalhamos com autoridades superiores. Nós somos abençoados por inúmeros intérpretes modernos e antigos e clássicos, homens de Deus que foram abençoados por Deus com uma capacidade intelectual para ler o texto, para escrever comentários e trazer a nós luz sobre o texto, mas eles não são autoridades. A autoridade final sobre o texto bíblico é o próprio texto bíblico. Tá? Nós não temos lideranças extras ou homens de Deus que falaram sobre o texto bíblico e o que eles falaram se tornou autoritativo para nós. A interpretação deles não é autoritativa. Nem calvinistas são devotos de Calvino, nem arminianos são devotos de Armínio, pelo menos não deveriam ser. Tá? Esses são homens de Deus que foram usados por Deus para trazer luz a determinados trechos da Bíblia, para nos ajudar a entender essas coisas, alguns pontos específicos do texto bíblico, mas eles não são inquestionáveis. Tá? O texto bíblico ele é autoridade. Seguindo, vamos falar de clareza das Escrituras. Tá? A Bíblia frequentemente afirma a sua própria clareza. A clareza da Bíblia não implica que sua leitura e interpretação sejam simples ou fáceis. Tá? Existem pré-requisitos morais e espirituais para entender as Escrituras. O texto bíblico vai dizer que as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Então, aquele que não é nascido de novo pode ler o texto, pode aplicar regras de hermenêutica, regras de exegese, entender alguma coisa do texto, mas ele dificilmente entenderá o real sentido do texto se não houver o testemunho interno do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Por isso que existem pré-requisitos morais e espirituais para entender as Escrituras. Por isso nós oramos antes de ler as Escrituras, para que o Espírito nos ilumine o entendimento para as verdades espirituais. Volto lá, 1 Coríntios 2,14, como texto base para essas afirmações. Tá? Então a Bíblia é escrita de forma tal que todas as coisas necessárias para a nossa salvação e para a nossa vida e crescimento cristão encontrem-se claramente expostas nas Escrituras. O que nós queremos dizer quando falamos de clareza das Escrituras? Tá? Existem textos da Bíblia que são complicados, são complexos? Existem, a gente reconhece. Há textos que são mais difíceis, são mais complexos de se entender, o que o apóstolo gostaria de dizer, o que o profeta gostaria de dizer, o que o autor, o cronista ou o autor ali dos livros históricos do Antigo Testamento gostaria de dizer. Mas há uma clareza nas Escrituras sobre aquilo que Deus deseja para nós. Tá? Então, tudo que é necessário para a nossa salvação está claro no texto bíblico. Qualquer pessoa com um mínimo de educação e de alfabetização, ou ainda que não saiba ler, outra pessoa lendo e explicando para ela, ela vai conseguir entender o que Deus quer para nós e qual é a nossa condição diante de Deus. Nesse ponto, a Escritura é muito clara. Não há dúvidas, não há confusão, tá? Não há dubiedade. Tá? Por exemplo, João vai dizer
que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, né? Então, são palavras do próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho, o único caminho é Jesus. Qual é a única verdade? Jesus. E qual é a única vida que existe em toda a existência? Jesus, tá? Então, isso é claro. Como é que eu posso chegar a Deus? Por meio de Jesus. Isso está muito claro. Então, o texto bíblico é claro. Agora, existem textos que demandam um pouco mais de trabalho exegético, trabalho interpretativo, hermenêutico. Nós temos ferramentas para isso, nós temos pessoas especializadas nisso, irmãos nossos em Cristo que são vocacionados por Deus com uma capacitação especial para isso, e eles nos ajudam a entender melhor o texto bíblico, tá? Nos ajudam a compreender mais esses textos mais obscuros. Há inclusive ainda textos que continuam obscuros porque nós ainda não conseguimos entender exatamente o que de fato está acontecendo. Aí você pode ter como exemplo as inúmeras discussões sobre as interpretações do Apocalipse. Aqui são interpretações cíclicas, é uma interpretação linear, o texto, o capítulo 2 é a sequência do 1 e assim por diante, né? Você deve ler assim, ou então são ciclos, como outros tipos de interpretação defendem. Os eventos lá da tribulação que Jesus Cristo fala lá no seu sermão profético já aconteceram, não aconteceram, vão acontecer. Então há discussões exegéticas e hermenêuticas sobre alguns pontos do texto bíblico, mas de maneira geral, o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a nossa condição e sobre como nós podemos voltar a ter paz com Deus está muito claro no texto bíblico, certo? Passando para a necessidade das Escrituras, tá? A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Romanos 10, 13 e 17, texto base aí para você ler em casa. Então, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, tá? Nós só conhecemos o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que nos conta quem Jesus é e o que ele fez para nos salvar e como nós podemos chegar à salvação por meio de Jesus, só por meio da Bíblia, tá? Não adianta a gente ler livros que falam do Evangelho. Nós precisamos conhecer o texto bíblico. Ele é a fonte original de revelação e é lá no texto bíblico que nos é apresentado o Evangelho. A Bíblia é necessária para sustentar a nossa fé espiritual, tá? Então, a nossa fé espiritual, ela é alimentada pelo texto bíblico. O texto bíblico é que alimenta a nossa fé e nos dá a condição de continuar caminhando na nossa jornada de fé. A Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Tá? A gente, de maneira geral, o cristão sempre tem uma tendência, e a nossa tradição brasileira, nossa cultura brasileira, por ser muito sincrética, ela também tem uma tendência a querer um pouco de misticismo. Então, às vezes as pessoas querem saber o que Deus quer para a minha vida. Então, com quem casar, que curso vestibular fazer, aceitar ou não aceitar um emprego. Aí as pessoas desejam que Deus revele alguma coisa, que haja um efeito sobrenatural, que o chumaço de algodão fique seco e ao redor molhado, que no dia seguinte o chumaço fique molhado e ao redor seco, né? Citando aí o que aconteceu no Antigo Testamento. Tá? Lembrando que o personagem do Antigo Testamento não tem o texto bíblico, essa é a diferença, né? Então o ponto aqui é, nós ignoramos que o texto bíblico ele nos dá todas as informações necessárias para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus para essas coisas triviais da vida. Com quem casar, que tipo de trabalho fazer em nossas vidas, que tipo de decisões nós devemos tomar em relação ao nosso futuro. A Bíblia nos dá subsídio suficiente para tomarmos boas decisões. Tá? A Bíblia nem sempre vai dizer faça medicina ou faça direito. Isso não vai acontecer no texto bíblico. Tá? O texto bíblico não vai dizer para você faça direito, faça medicina, ou faça teologia, ou faça arquitetura, ou faça engenharia. O texto bíblico não vai dizer, mas o texto bíblico vai lhe dar subsídios suficientes para você entender se você vai glorificar a Deus fazendo medicina, se você vai glorificar a Deus fazendo engenharia, fazendo arquitetura, fazendo
direito ou teologia. Tá? Então, nesse sentido, nós precisamos entender que a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus para nossas vidas. E aqui eu já falei em outros momentos, aquele conceito de vontade macro de Deus e vontade específica de Deus, né? Vontade lato de Deus e vontade estrita de Deus. A vontade lato de Deus, tá? Reverbera sobre essas decisões específicas da sua vida. Com quem casar, que curso fazer, que cidade morar, que trabalho aceitar. A vontade estrita de Deus para a sua vida é que você seja moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É isso que o texto bíblico vai enfatizar sempre. E à medida que você for moldado à imagem e semelhança de Jesus, você vai tomar decisões melhores em relação a essas coisas, essas situações macros, tá? Essas situações mais periféricas e pontuais da sua vida. Tá? Então, a Bíblia ela não é necessária para saber que Deus existe, nós já falamos sobre isso na revelação geral. Tá? Nós não precisamos da Bíblia para saber que Deus existe, por isso que o autor, ou melhor, por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai dizer que aqueles que ignoraram a existência de Deus, embora houvesse inúmeros indícios da existência de Deus, se tornam indesculpáveis diante de Deus. Tá? E a Bíblia também ela não é necessária para conhecer algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Tá? A revelação geral, os propósitos de Deus de maneira geral, eles são conhecidos. Há dentro de todo ser humano um conceito do certo e do errado. Tá? C.S. Lewis vai falar muito disso lá no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Né? Nos primeiros capítulos ele vai fazer uma abordagem mais ampla do conceito de revelação geral e ele vai deixar bem claro que existe essa compreensão dentro de todo ser humano de que existe algo errado e existem limites. Tá? Então, por exemplo, você vê uma criança ainda pequena, ela percebe que ela está fazendo alguma coisa errada. Tá? A sua reação não é uma reação de tremenda pureza. Ela percebe quando ela é repreendida pelas outras pessoas, como quando as pessoas olham de uma maneira diferente, quando há sinais específicos ao seu redor. Então, ela percebe que está fazendo alguma coisa errada. E como é que ela tem essa sensação de certo e de errado? Porque dentro de nós, né, dentro do conceito de imagem e semelhança de Deus que é impresso em nós ainda contemos a imagem e semelhança de Deus, o caráter e o valor moral de Deus está impresso no ser humano. Então, de uma maneira geral, a Bíblia não precisa nos dizer o que é certo ou o que é errado. Nós temos esse conceito. Tá? Então, ela não é necessária para nós conhecermos o caráter e sobre as leis morais de Deus, sobre o que é certo e o que é errado. Isso já está embutido em nós. Mas ela é necessária para que conheçamos, para ter o conhecimento seguro da vontade de Deus para as nossas vidas. Tá? Sobre a suficiência das Escrituras. Tá? Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção. Que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Então, a Bíblia é suficiente. Comentários bíblicos são bons? São ótimos. Eu tenho vários. Talvez no fundo você esteja vendo alguns deles. São úteis para o nosso entendimento, mas comentário bíblico, Bíblia comentada, Bíblia de estudo, nada disso é necessário para entendermos Deus e para conhecermos Deus. As Escrituras são suficientes. Revelações extra-bíblicas não são necessárias para nós. A Escritura é suficiente. Tudo que nós temos de aparato acessório, eles são acessórios, eles não são o principal. O principal é o texto bíblico, é as Escrituras. Então a Bíblia ela contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação.
para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. O que nós precisamos saber de Deus e o que nós precisamos saber para confiar em Deus e obedecer a Deus estão nas Escrituras. Tudo mais é acessório. Tem acessórios bons que nos ajudam, mas eles não podem ser colocados no lugar das Escrituras. Muitas vezes a gente compra comentários, compra Bíblia de estudos, mais preocupados com as notas da Bíblia de estudo do que preocupados com o texto bíblico. Tá? Muitas vezes a gente quer ouvir pregadores e professores de maneira geral e esquecemos de ler o texto bíblico. O texto bíblico é suficiente. E a ideia aqui de suficiência é um pouco mais ampla também. É a ideia de que nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós não precisamos de um novo livro sagrado. Nós não precisamos de um escrito sagrado de um líder comunitário, de um líder eclesiástico. O que nós precisamos é a Escritura. Ela é suficiente para sabermos o que Deus quer para nós, qual é a nossa condição e o que precisamos fazer para termos paz com Deus. Certo? Caminhando, vamos chegar ao conceito de inerrância, que é o último conceito dentro dos atributos ali das Escrituras. Tá? O que eu quero dizer com inerrância das Escrituras? Tá? A Bíblia, quando corretamente interpretada, à luz do nível cultural e dos meios de comunicação desenvolvidos na época da escrita e à luz dos propósitos para os quais foi dada, é completamente verdadeira em tudo que afirma. Isso aqui quem diz é Millard Erickson, página 259 da sua Teologia Sistemática. O que Erickson está querendo nos dizer sobre o conceito da inerrância das Escrituras? Tá? Quando nós analisamos o que a Bíblia fala dentro do conceito, ou melhor, dentro do contexto em que aquilo foi dito, tá? É verdade. Ela é completamente verdadeira. Tá? Muitas vezes as pessoas gostam de atribuir alguns erros a alguns textos bíblicos. Por exemplo, tem textos do Antigo Testamento, lá em Levíticos 11 e 19, vai dizer que morcego é ave. Tá? Esse é um exemplo clássico, eu já repeti ele várias vezes. Tá? Há em outros momentos, por exemplo, em Juízes, capítulo 10, versos 13 e 14, vai dizer que o sol parou. Tá? Tecnicamente, o sol já está parado. Né? Não é o sol que circunda ao redor da Terra, mas é a Terra que orbita o Sol. Então, o Sol está parado. Né? Embora os astros estejam se movimentando, toda a galáxia esteja de alguma maneira se movimentando, mas o Sol está estático. Então, em tese, alguém mais puritano vai olhar para o texto bíblico e vai dizer, está errado, né? Tem um erro aqui. Né? Então, esse erro, às vezes as pessoas gostam de se apegar a ele para apontar falhas no texto bíblico. Mas, se nós analisarmos dentro do contexto do qual aquilo foi escrito, tá? Para o autor ali, que ele olha na sua percepção visual, quem está parado, a Terra ou o Sol? É o Sol, porque quem ele vê se movimentando? O Sol. É ele que vê o Sol nascendo, o Sol subindo a pino, dando a volta, né? Se pondo. Então, nesse sentido, quando ele vê que o Sol ficou estático no mesmo lugar por um longo período de tempo, da sua percepção visual, quem está parado é o Sol. Então, não há erro aqui, tá? Não há nenhum tipo de erro, isso não afeta o texto bíblico. E quanto, por exemplo, a questão do morcego, tá? Que o texto bíblico vai dizer que não come de determinadas aves, tá? Lá em Levíticos, aí entre as aves ele cita morcego. Da percepção fenomenológica, tá? Do judeu ou do hebreu do Antigo Testamento, do israelita do Antigo Testamento, bateu asas, voou, é ave, entendeu? E o morcego tem asas, morcego voa, logo morcego é ave. As constituições taxonômicas, elas são modernas, tá? A tabela taxonômica, a divisão das espécies em determinadas espécies, mamíferos, répteis, e outras classificações, isso é moderno. Quando eu faço esse tipo de crítica ao texto bíblico, eu estou usando de um artifício que a gente chama de anacronismo. Eu estou trazendo conceitos modernos para o texto, para um momento antigo, onde esses conceitos não existiam. Ainda que você possa questionar aqui a passagem do Sol que parou, dizendo que já havia no mundo antigo
astrônomos ou astrólogos, né? Porque no mundo antigo eles se chamavam de astrólogos, que já entendiam que na verdade quem se movimentava era a Terra e não o Sol. Já havia um conceito de heliocentrismo, né? Especialmente ali nas regiões orientais, tá? Ainda assim, para o personagem do texto ali, não faz sentido eu exigir dele um conceito heliocêntrico que vai surgir muitos séculos depois, alguns milênios depois, tá? Então, nesse ponto, sendo analisado dentro do propósito para o qual ela foi dada, aquele texto, qual é o propósito daquele texto? Tá? O propósito daquele texto é transmitir uma informação dentro do seu contexto ali. Logo, dentro do seu contexto, ela é completamente verdadeira em tudo que fala. Tá? Ainda sobre a inerrância e inspiração, né? A inerrância e a inspiração não se estendem a traduções e cópias. Elas se aplicam somente aos autógrafos. A gente já falou isso lá atrás, mas só voltar aqui. Há possibilidade de traduções modernas conterem algum erro, tá? Há possibilidade. Essa possibilidade é muito pequena, dado o trabalho exemplar que as comissões de tradução fazem, tá? Todas as nossas editoras nacionais, elas trabalham com comissões muito competentes, então a possibilidade de erro é muito baixa, mas há possibilidade de erro, não é impossível, tá? Por isso que a gente diz que a inerrância ela só se aplica aos autógrafos originais. Mas como nós cremos que esse trabalho é muito bem feito, vindo de lá, desde do momento de tradução, a possibilidade de que o que nós estamos lendo nas nossas traduções modernas seja exatamente o que os autores quiseram escrever lá atrás é ampla, é muito grande. Ela beira assim quase que a 100% de chance, tá? A gente não vai colocar 100% de chance porque há sim a possibilidade de uma comissão escolher uma tradução um pouquinho diferente, dar uma conotação diferente, há uma escolha de advérbio aqui, uma escolha de uma classificação de uma palavra em um determinado momento, que pode dar alguma interpretação um pouco mais ampla, um pouco mais restrita. Isso é possível, mas isso não afeta a leitura do texto como um todo, tá? De maneira geral, onde há conflito entre manuscritos, e aqui não é nem conflito entre traduções, estou falando de manuscritos, que é a base de onde se tira as traduções. O conflito de manuscritos, onde um manuscrito parece que diz uma coisa e outro manuscrito diz outra, esse conflito ele acontece em menos de 2% do texto bíblico. Então, logo, você tem aí 98% em que todos os manuscritos conversam muito bem entre si. Então, nesse sentido, quando nós vemos que as escrituras são inerrantes, elas são inerrantes naquilo que elas se propõem a ensinar, tá? A Bíblia não está preocupada em ser um livro de uma tabela taxonômica, tá? Ela não está preocupada em dar instruções sobre modelos heliocêntricos ou modelos não heliocêntricos da posição dos planetas. Então, nesse sentido, para o que a Bíblia se propõe, ela é inerrante. Não há falhas nela, não há erros nela. Tá? Agora sim, há alguns pseudo-erros dentro do texto bíblico. Por exemplo, o morcego não é ave, não foi o sol que parou. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que aquilo foi escrito dentro de um contexto e dentro do seu contexto ele é perfeitamente compreensível. Tá? Ainda sobre a inerrância das escrituras, tá? Nós precisamos entender que a doutrina, e aqui a gente conclui a nossa aula de hoje, a doutrina da inerrância é o ensino da Bíblia sobre a sua própria natureza. Tudo que a Bíblia afirma como verdade é verdadeiro, quer na área da história, quer nos fatos da natureza, ciência, quer na religião. Isso é porque ela representa a mente de Deus que chegou a nós através da sua revelação. Isso aí é uma citação do Franklin Ferreira e de Alan Might, tirado da sua teologia sistemática, do seu livro, da sua obra de teologia sistemática. Então nós concluímos aqui sobre a questão da inerrância, entendendo que a Bíblia, no que ela pretende nos afirmar sobre Deus, sobre a verdade, sobre a história, como a história aconteceu, a partir da mão de Deus, ela é de fato verdade, tá? Ela é verdade de Deus para nós.
Encerrando essa parte, o que eu quero concluir com vocês é o seguinte. Diante disso, o que nós precisamos entender? O texto bíblico, ele é a nossa fonte de orientação. Logo, toda vez que nós estudamos um livro bíblico, às vezes esse texto vai nos trazer orientações e informações que nem sempre nos serão confortáveis, nem sempre nos serão satisfatórias, mas elas são suficientes para nós, elas são inerrantes para nós, elas são inspiradas para nós, elas são revelação de Deus especial para nós. Logo, toda vez que você se deparar com um texto bíblico que lhe confronta na sua natureza, no seu comportamento, naquilo que você deveria fazer, o texto bíblico diz que você deveria fazer de um jeito e você insiste em fazer de outro jeito, entenda, quem está certo é o texto bíblico, não é você. Eu quero que você entenda isso com todo carinho, que você receba essa minha palavra com muito carinho. A gente tem uma mania de teimar com o texto bíblico, a gente tem uma mania de olhar para o texto bíblico e dizer, não, mas isso foi para outro tempo, não foi para mim, não serve para os nossos dias. A gente tem a sensação de que Deus não sabe o que nós estamos passando. Tá? Isso não só para as coisas que nos confrontam, isso também para as coisas que nos confortam, que às vezes nós esquecemos. Texto, por exemplo, o texto de Hebreus, né, que nós já citamos hoje, em um determinado momento o autor de Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós porque ele sabe tudo o que nós passamos, porque ele passou por tudo que nós passamos. Então, nesse sentido, você pode ser confortado pela compreensão do texto bíblico que lhe afirma o que você está sentindo, Jesus também sentiu. Jesus sabe o que você está sentindo, ele experimentou o que você está sentindo, ele passou pelo que você está passando. Então você não está sozinho. Por isso você pode se aproximar dele. Inclusive o autor de Hebreus continua dizendo exatamente isso na sequência do texto, ele vai dizer, então prossigamos em nos aproximar desse sumo sacerdote, em nos aproximar desse Deus por meio desse sumo sacerdote. Então nesse sentido, o texto é autoritativo para nós. E essa autoridade dele nos é confortável por um lado e desconfortável por outro, mas é o que Deus deseja para nós. É o que Deus desejou revelar para nós. Por isso, eu peço que você tenha carinho e muita consideração com o texto bíblico. Não ignore o texto bíblico. Ele é a revelação de Deus para você. Tudo que Deus deseja falar com você, ele fala com você por meio do texto bíblico. Vamos encerrar essa aula, ela ficou um pouco mais longa do que as normais, eu peço perdão, mas é necessário, ela vai ficar armazenada nas nossas plataformas, de maneira que você, sempre que a gente for começar uma nova série, eu vou recomendar, volte lá na aula sobre bibliologia, estude passo a passo, tenha ali as suas dúvidas sanadas ali, porque nós vamos começar uma nova série agora em Filipenses, tá? A partir da semana que vem, e os conceitos que nós trabalhamos aqui serão resgatados lá para aplicarmos as lições de Filipenses às nossas vidas. Então vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, ajuda-nos a entender, Pai, o quão precioso é a Tua Escritura para nós, a Tua revelação para nós, Pai. Muitas vezes nós encostamos de lado e esquecemos, não lemos, e quando lemos queremos às vezes até discutir com ela, dizendo que não serve para nós, mas tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos limitados, nós somos difíceis, somos seres humanos, pecadores, os efeitos do pecado abalaram a nossa mente, abalaram a nossa capacidade de compreender a Tua vontade. Por isso nós confiamos que o Teu Santo Espírito vem nos moldando e vem nos transformando à medida que ele vai trabalhando em nossas vidas. E nós cremos que a melhor maneira dele trabalhar, a maneira mais profícua dele trabalhar é por meio da Tua revelação, quando nós temos acesso a ela, quando nós nos dedicamos a ela, quando nós a estudamos. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Fica na paz, se Deus nos permitir, domingo que vem continuamos agora com Filipenses.